Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela Zaide Teixeira de Mendonça, sou psicóloga e vim hoje conversar com vocês um pouco de como podemos fazer o desfraude com as crianças. No post anterior, aqui no blog, eu coloquei como é importante esse processo para a criança, como a criança amadurece frente a toda essa mudança que muitas vezes pode ser feita de modo até difícil, mas hoje eu estou aqui para explicar para vocês como que a gente pode facilitar tudo isso tanto para a família quanto para a criança em si. Para então começarmos esse processo, é importante que vocês pais estejam preparados para os possíveis imprevistos que podem acontecer. Às vezes a criança está num momento em que ela está distraída, brincando, ou conversando com um adulto, ou conversando com outra criança, e pode acontecer o escape do xixi ou do cocô. Então, uma dica simples é vocês efetuarem a compra de uma cobertura, de uma lona plástica, para sempre deixar forrado a cama da criança, o bercinho da criança ou até mesmo o carro, para as pequenas locomoções durante o dia a dia ou no final de semana, para que não aconteça o escape diretamente no banco. A peça fundamental desse processo é a criança. Se a criança não estiver segura o suficiente, confiando em tudo que vai acontecer, esse processo vai ser mais desgastante tanto para vocês quanto para elas. Então, uma dica que eu dou também para vocês é que conversem com ela. Tenham um momento em que ela sente junto com vocês, que vocês conversem sobre tudo que vai passar a acontecer nos próximos dias. Que ela está virando moça ou moço, que agora já está crescendo e que na idade dela já não é necessário mais o uso da fralda. Que as crianças passam aí no banheiro junto com o papai, com a mamãe, com a professora, enfim, seja lá em que ambiente ela estiver. Que ela pode agora fazer suas necessidades de forma mais autônoma, que ela realmente está ganhando isso na idade atual que ela tem. Então, dentro dessa preparação, é legal vocês terem um momento com ela que vocês vão fazer a compra da calcinha ou da cueca. Ela pode escolher qual calcinha ou cueca ela quer comprar, do personagem que ela prefere. Isso vai ser um estímulo muito importante para a criança, porque ela vai se sentir realmente útil e vai ver que aquilo está sendo comprado para ela. É uma forma de carinho a mais em tudo que vai acontecer. Vamos então iniciar a parte prática desse processo. É importante que a criança inicie o desfraude na sua própria casa, com seus pertences perto. Então, os pais podem começar no final de semana ou no feriado prolongado, em que realmente seja um momento propício e focado para o desfraude. A criança vai testá-los frequentemente durante todo esse período. Ela vai tentar sempre retomar o uso da fralda. Claro que sempre tem as suas exceções, tem crianças que nem querem mais usar realmente a fralda, mas a maioria realmente tenta retomar esse uso, porque é realmente mais fácil para ela. Ela não precisa avisar e é um motivo para não crescer, é um motivo para continuar a nenenzinha de casa. Então, é válido que vocês sempre reflitam que, a partir do momento que tirou a fralda, tirou de vez. A fralda diurna não pode mais ser retomada, nem naquele momento de soninho da manhã ou da tarde. Por quê? Se a criança retoma o uso da fralda, ela vai ficar confusa, ela não vai entender na cabecinha dela quando é necessário realmente pedir para vocês ir ao banheiro ou quando ela pode fazer na fralda. Isso pode criar um conflito desnecessário para esse processo. Então, nesse estágio inicial, nos primeiros dias, é importante que vocês levem seu filho sempre de 20 em 20 minutos ao banheiro. Sempre ofereçam essa possibilidade. Falando, filho, quer ir ao banheiro agora fazer xixi ou cocô? Porque a criança precisa associar o pedido dela com a vontade que tem na barriguinha, com a necessidade que está surgindo dentro dela. Claro que esses momentos vão sendo espaçados, é realmente inicial de 20 em 20 minutos. A partir do momento que vocês perceberem que ela está começando a acompanhar esse processo, vão aumentando realmente a quantidade de tempo de um intervalo para o outro. De meia hora, de 40 a 40 minutos, de 1 em 1 hora. Isso vocês vão sentindo a partir do momento que ela realmente acertar o tempo de ir ao banheiro ou não. Então, muitas vezes a criança pode até ir ao banheiro, mas pode ser que ela não faça naquele momento,
que ela faça quando estiver saindo do vaso ou quando estiver indo para o vaso. Por quê? Esse processo ainda é de aprendizado para ela. Então, ela só vai começar realmente a perceber que ela tem que segurar para fazer realmente no vaso sanitário a partir do momento que ela sentir a confiança de que ela está fazendo certo. Então, qualquer gotinha, qualquer quantidade de xixi ou de cocô que ela faça no vaso sanitário é um motivo para fazer festa para ela. Ligar para a vovó, para o tio, para a titia, para quem for, avisar na escola, para a escola também estimular isso com a criança, para que ela perceba que ela está fazendo o correto realmente no vaso sanitário. Se vocês, por acaso, forem muito duros com elas e ela sentir como uma obrigatoriedade sempre que sentar no vaso sanitário ter que fazer ou xixi ou cocô, pode ser que esse processo seja bloqueado pela criança, porque isso vai se tornar, na verdade, angustiante, um momento de conflito muito grande para ela. Então, claro que vão acontecer alguns escapes, e é válido que quando isso acontecer, vocês pontuem suavemente para ela. Quando filho, filha, tudo bem, aconteceu dessa vez, tá vendo que acabou molhando a sua calça, mas não tem problema nenhum, a próxima vez você me avisa antes. Para que a criança realmente perceba que não é um erro aquilo que ela está fazendo, ela simplesmente está num processo de aprendizado. Fazendo isso, a tendência é que esse processo aconteça muito rapidamente. E vocês vão perceber que ela vai amadurecer demasiadamente na parte tanto emocional quanto também física. Porque o controle do esfíncter ele é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. 2 dicas que eu ainda tenho para dar para vocês para auxiliar esse desfraude. Não são 100% necessárias, mas é sempre válido saber. A primeira delas é em relação ao uso de livros infantis. Alguns livros tratam exatamente desse processo do desfraude, na linguagem realmente que a criança compreenda. Isso pode ajudar ela a entender um pouco o que está acontecendo nesses dias e quais as mudanças que estão acontecendo. A segunda dica é ainda em relação à parte prática do desfraude no momento em que a criança está no vaso sanitário. Se vocês percebem que a barriguinha dela está muito cheia e que ela não está conseguindo fazer o xixi, às vezes até por se sentir pressionada, vocês podem utilizar a torneira, a água corrente dela, para que a criança ouça o barulho e que, até de modo cerebral, seja estimulado esse soltar do xixi. A criança vai ouvir e sentir mais necessidade de soltar realmente o xixi que está dentro da barriguinha. Sobre o uso da fralda noturna, eu quero explicar para vocês um pouquinho como que vocês podem ainda realizar. É importante que não seja tirado tanto a fralda diurna quanto a noturna de uma vez só. Tem crianças que já pedem para não utilizar mais à noite, o que aí é um caso à parte, e se vocês sentirem realmente que ela está pronta, pode ser feito, da mesma forma como eu disse anteriormente. Às vezes acordando ela de tempo em tempo à noite, para que ela efetue as suas necessidades e não deixe escapar durante a noite mesmo, no próprio bercinho. Tirando essa parte das crianças que realmente já estão prontas, a maioria ainda não está. Então, como vocês podem fazer esse uso da fralda noturna? Quando a criança for para a cama e ela já tiver ido ao banheiro, vocês podem colocar a fralda novamente somente quando ela dormir. Por quê? É importante que ela não registre conscientemente que ela está usando a fralda para não ter aquele problema que eu falei anteriormente, da cabecinha dela ficar confusa. Então, quando ela passar a dormir, vocês colocam a fralda e retiram antes de acordá-la realmente. Isso vai facilitar muito o processo para vocês e ela não vai realmente se sentir angustiada em quando ela pode ou não pedir para vocês para ir ao banheiro. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Caso você não tenha visto a primeira parte sobre o desfraude, ela está lá no blog, eu vou deixar o link junto com esse vídeo para que vocês tenham acesso mais fácil. Então fiquem à vontade para fazer seus comentários, tirarem suas dúvidas, escreverem e-mail. Eu estarei disponível para ajudá-los como for possível. Até mais, tchau, tchau!